Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, que alegria poder encontrar você nesta manhã eucarística, dia eucarístico, quinta-feira, 14 de outubro, para que nós possamos entrar cada vez mais dentro de nós mesmos, buscando aprimorar a nossa consciência acerca da necessidade, da centralidade de Cristo na nossa vida. A pergunta que eu te faço é esta: Cristo é o centro da sua vida? Pois se você não o tem ainda nesta condição, é preciso crescer, buscar um conhecimento maior de você, blindar as influências negativas que você mesmo causa à sua vida e deixar que nosso Senhor vai assumindo cada vez mais os nossos passos internos. Para isso, é fundamental a Eucaristia. Nesses tempos de apostasia, que muita gente vai apostatando-se da fé, nós precisamos mergulhar na verdade, pois somente a verdade nos liberta. E a verdade é Jesus. Ele é a verdade que quebra todas as nossas mentiras e orgulhos, que destrona de dentro de nós os troninhos egoístas, ideológicos que nós vamos construindo e deixando Jesus de lado. É bem sabido que as nossas igrejas às vezes estão cheias, em muitos lugares não, mas em muitos lugares estão cheias, mas resta nos perguntar: estão todos unidos a Cristo? Jesus realmente é o Senhor, é o centro da vida de todos esses católicos que estão aqui na minha paróquia, na minha comunidade? Nós já chegamos a esse nível de compreensão que só Ele pode ser o centro da nossa vida? Senão, a gente precisa retomar esse caminho. Sobremaneira na liturgia, o Papa Emérito Bento XVI, retomando o Guardini, que é uma obra lá do início do século passado, ele escreveu um livro muito bonito, O Espírito da Liturgia, que eu te aconselho a ler. É um livro profundo, sobremaneira para nós sacerdotes, para os padres que rezam conosco aqui com paciência esse programa. Esse livro ajuda muito. Eu li há muitos anos atrás e confesso para você que muita coisa dentro de mim mudou a partir desse livro, que nos dá o verdadeiro sentido do Cristo centro, sobremaneira expresso na liturgia eucarística. Por que eu insisto às quintas-feiras com você, meu prezado ouvinte, sobre a importância da adoração, a importância da missa? Porque é o centro. Se nós pegarmos o Concílio Vaticano II, que muita gente pega e distorce, faz uma porção de epiqueias, de invencionices sobre o concílio, lá está muito claro na constituição da liturgia. A Eucaristia é a fonte, é o ápice de toda a vida cristã. Se nós desprezarmos a Eucaristia, nós vamos afundar na apostasia. Repito aquilo que sempre falo: quais são os dois pontos que a secularização, que o relativismo, que todas as misérias que se levantam contra a igreja atacam? O sacerdócio e a Eucaristia. Por isso, meu caro padre, quando você sente uma solidão, um vazio, parece que o seu ministério não tem sentido, esse mundo está te atacando. Você não está percebendo. Quando você, sacerdote, começa a celebrar a missa cansado, desmotivado, parece que você está no lugar errado, você pode ter certeza, o mundo está te atacando. Porque eles atacam a sua pessoa, meu caro padre. O sacerdote é o ponto onde as flechas do mal batem.
porque você destruindo a cabeça, você destrói o corpo. E nós, sacerdotes, precisamos sair desta depressão de pensar que não tem sentido as coisas, porque o inimigo ataca lá, no centro daquilo que é a força da nossa fé, a Eucaristia. Para que adoração? Para que missa todos os dias? Eu vejo certos teólogos ou pessoas que procuram refletir a teologia, a caminhada da igreja, que estão fora do barco. Eles atacam a adoração, atacam o cerco de Jericó, atacam a bênção do Santíssimo, critica a missa diária, começa a querer impor ideias esquisitas. Essas ideias não vingam, mas elas estragam o corpo de Cristo. E aqui eu lembro para você, leigo, você também é vítima desse ataque ao sacerdote e o ataque à Eucaristia. Aí você começa a criar um vazio de descrença em relação à confissão. Porque o padre é isso, o padre é aquilo. Você começa a ser violentado também por aquilo que o mundo violenta o sacerdote. O sacerdote que passa a pregar sua política no altar, a viver toda uma mentalidade de querer lacrar os outros ideologicamente. É a questão de teologia da libertação, todo mundo sabe disso. E alguns, mas você não pode falar da teologia da libertação, mas me mostre os frutos da teologia da libertação. Quando a teologia da libertação começou, há 60 anos atrás, mais ou menos, aí, a igreja tinha mais de 90% de católicos no Brasil. E hoje, pergunte, será que a teologia da libertação não foi capaz de ajudar a não perder os católicos? Então essa tentação contra o padre, contra a Eucaristia, ela entra também no coração do leigo e começa a desprestigiar o sacerdote, mesmo que ele não esteja bem, começa a desprestigiar a missa, porque é o padre que preside a missa, e por aí vai. E a gente vai entrando nesse descalabro da apostasia. Nós precisamos retomar o caminho da santidade da igreja, valorizando o ministério do padre e valorizando a Eucaristia, fonte e ápice de toda a vida cristã. Não esqueça isso. A missa é tudo. Sem a missa nós não podemos dizer que temos igreja. A missa é fundamental, é a primeira ação nossa da igreja. Tudo decorre da Eucaristia, fonte e ápice da nossa santidade. As pastorais, os grupos só funcionam se depender deste mistério que nós celebramos cotidianamente nas nossas igrejas. Vamos saborear agora um versículo da Bíblia. A aclamação ao Evangelho da missa de hoje nos apresenta o versículo 6 do capítulo 14 de São João, onde Jesus fala para os seus discípulos, seus apóstolos, e fala a mim e fala a você agora nesta manhã. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja o acrisolamento desta verdade. Cristo é o caminho. A igreja no início chamava-se caminho. As pessoas estavam no caminho, caminhando com Cristo. Ele é a verdade. Não há outra verdade fora de Cristo. Jesus é a verdade. Quer queira, quer não, é a verdade. Não há um sinal mais eloquente do que o mistério da paixão de Cristo para dar sentido a tudo que nós vivemos. Sobremaneira, as nossas dificuldades e os dramas da vida que vêm a todos nós, ninguém escapa disso, e a gente entende isso onde? Aos pés da cruz. Quantas vezes a gente está sentado na igreja, ali rezando antes da missa, no Santíssimo, vem uma pessoa desesperada e pergunta: bispo, o senhor pode me atender? A gente atende, é o drama. Sofrimentos, perseguições, tantas misérias. E eu falo apenas isso. Cristo é o centro. Está aí Jesus na Eucaristia, diante de nós. Olha a cruz. Olha o mistério da Eucaristia. É aqui que nós encontramos a força. É aqui que você vai encontrar a verdade, a iluminação para a sua vida. Porque Cristo é tudo isso. Caminho, verdade e vida que nos leva ao coração do Pai. E a liturgia é este oceano
onde nós mergulhamos para receber toda essa vitalidade espiritual para mantermos o nosso equilíbrio. Nesses tempos de peste, tempos de pandemia, tempos também de fraudemia, de tantas besteiras, nós precisamos de Cristo, o centro. Outro dia eu fiquei sabendo que um sacerdote, na sua paróquia, aqueles bancos que cabem 6 pessoas, marcado 3 lugares para cada banco. Aí ele tirou aquilo, que a fraudemia está passando. E aí algumas pessoas, depois da missa da Divina Misericórdia, às 15 horas, foram à prefeitura para dizer que o padre estava desobedecendo os protocolos. Isso é falta de verdade, é falta de humildade. Como pode um casal chega junto de mãos dadas na igreja com 2 filhos, 3 filhos, não pode sentar junto na igreja? Porque tem um protocolo, um legalismo que marca só 3 pessoas naquele banco. A estas senhoras piedosas que querem servir à tirania imposta por toda essa pandemia, eu digo a elas, façam uma viagem de avião. É só vocês viajar de avião que vocês tirarão a conclusão de vocês. Ou menos isso, pega um ônibus aí da sua cidade para Brasília. Pega um ônibus aí essa noite, que viaja à noite da sua cidade para Brasília. E vocês vão tirar as conclusões. Vamos colocar Cristo no centro, porque aí tudo se resolve. Vamos adorar mais o Senhor, vamos ter mais vida. E eu digo para você, meu irmão sacerdote, não se deixe esvair por essa solidão, por esse vazio que o mundo está colocando e quer atingir você, padre. O inimigo, essa força negativa, obscura, discreta, que a gente não vê da nova ordem mundial, desse tempo obscuro, quer destruir você que é casado, casada, colocando crise e sofrimento no seu matrimônio. Cuidado, o inimigo é astuto e ele quer tirar a centralidade de Cristo na nossa vida. Ele quer nos desviar do caminho de Cristo, que é o caminho do sofrimento, o caminho da paixão, o caminho da entrega, do amor, da justiça, para nos enviesarmos nos caminhos da ideologia, do perigo. E quer, sobretudo, tirar a nossa vida, como muita gente perdeu o sentido da vida, está na depressão, no sofrimento e até no suicídio. Deus nos livre de todos esses males e nos dê a graça de adorar Jesus como centro da nossa vida. Pai Santo, Deus de amor, eu te entrego o ouvinte que reza comigo agora no programa Oração da Manhã. Deus te abençoa sua lida de hoje, que a sua quinta-feira seja abençoada, que você tenha um tempinho para adorar Jesus e que Ele seja o centro da sua vida para dar compreensão, ressignificação às suas dores, às suas angústias, aos medos, a todo esse vazio, essa depressão que vai se criando no mundo. Que o Senhor seja a fonte da sua esperança, seja a luz do seu coração e o centro da sua existência, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe Eucarística, venha sobre você, sua família, seus trabalhos, sua lida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.